Provérbios, versículo 5 e versículo 6 nos dizem o seguinte: Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Aqui nós percebemos um chamado do autor do livro de Provérbios, Salomão. Ele diz: Ouça o sábio. E aqui ele não está falando, se direcionando apenas àqueles que já se consideram sábios, aqueles que têm discernimento ou que são considerados sábios. Ele está usando aqui essa linguagem para mostrar que nós podemos, de fato, ser sábios. E aí nós cresceremos em prudência. Mais uma vez a palavra prudência aparece. No versículo 4 também fala sobre isso, para dar aos simples prudência. E aqui, com essa afirmação, ouça o sábio e cresça em prudência, ele está nos chamando para que nós possamos pedir sabedoria a Deus, ser pessoas que tomam decisões sábias, com base em conselhos, como é dito em outro provérbio: na multidão de conselhos há sabedoria. Então, é necessário e é possível nós sermos mais sábios quando nós de fato buscamos em Deus, sendo de fato filhos do Senhor, tendo o Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos ser sábios. Sábios conforme a palavra de Deus, não sábios conforme o mundo. A continuação do versículo, o final do versículo 5 e o versículo 6 nos dizem o seguinte: E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Era muito comum no contexto do Antigo Testamento existirem estes que decoravam parábolas, provérbios, enigmas. Você pode lembrar, por exemplo, de Sansão dando enigma para que aqueles filisteus pudessem descobrir qual era a solução para o enigma que ele estava dizendo. E ali nós percebemos que quem descobre esses enigmas por pensamento, por lógica, era considerado mais sábio nesse contexto. Obviamente que nós não temos essa cultura de desenvolver enigmas para que nós possamos pensar e assim ser considerados mais sábios. Mas nós podemos perceber aqui que ele diz para entender provérbios e parábolas. Isso sim faz parte do discernimento do cristão. A parte do provérbio nos ensina justamente que, quando nós buscamos aplicar e entender esses provérbios, nós seremos mais sábios. E podemos lembrar, na questão das parábolas, do que o próprio Senhor Jesus disse, que ele fala por parábolas e aqueles que são deles, que são dele, vão entender as verdades do Senhor. Para aqueles que são do Senhor, vai trazer edificação, vai trazer entendimento. Mas para os que não são do Senhor, vai trazer castigo, juízo. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós compreendemos, obviamente, que nem todas as parábolas são fáceis de compreensão ou fáceis de nós pegarmos a aplicação, o ponto central. E isso cabe a nós estudarmos e orarmos ao Senhor. Mas nós podemos viver essas parábolas, conhecer mais acerca delas e crescer diante do Senhor. Nós que podemos ser mais sábios, nós podemos ter a sabedoria não meramente terrena, de pessoas que têm a experiência terrena, que em parte é boa, obviamente, mas que carece da sabedoria divina. Muitas pessoas são consideradas sábias segundo este mundo, e essa sabedoria pode até ser válida e boa por causa da experiência que estes têm. Mas essa sabedoria é secundária. A sabedoria bíblica, a sabedoria vivida, como é descrita aqui em Provérbios, é o que nós devemos buscar. Então, quando você for ler a palavra do Senhor, quando você for meditar sobre ela, pense sobre isso. Como eu posso viver a palavra do Senhor? Como eu posso me tornar mais sábio diante de Deus, diante das pessoas? Como eu posso tomar e ter mais discernimento diante das circunstâncias? Quando nós oramos ao Senhor pedindo direção, discernimento, nós já estamos buscando sabedoria. Você tem buscado sabedoria em Deus nas suas decisões? Como você tem tomado decisões? Você tem tomado decisões por impulso, por conselhos de ímpios, por coisas que você de fato tem vontade,
mas que você não consegue discernir se é uma vontade válida a longo prazo ou se é simplesmente algo momentâneo? Bom, busque em Deus direção. Ele te dá a direção. Ele coloca pessoas em sua vida para que você tome decisões mais acertadas. Busque isso. Busque a palavra do Senhor. Seja iluminado por ela. Que Deus te abençoe grandemente.